Oriunda de Viena, surgindo no século XX, tendo sua ascensão no período pós-Segunda Guerra Mundial, a abordagem também é conhecida como a terapia do sentido, sendo edificada sobretudo a partir do pensamento fenomenológico e das inspirações da filosofia existencial. Mas afinal, que abordagem é essa? Logoterapia e análise existencial são duas faces da mesma escola de pensamento psicológico e psicoterapêutico, e é sobre isso que vamos conversar hoje. Tentaremos expor brevemente o modo como o conceito de espírito é abordado pela terapia logoterápica. Vamos promover um diálogo com as principais influências da fenomenologia e das filosofias da existência que fundamentaram os pensamentos de Franklin ao compor a conceituação da dimensão espiritual, como também o dilema existencial que a sociedade contemporânea experiencia atualmente em escolher viver por um sonho ou buscar a satisfação na estabilidade. Como plano de fundo, utilizaremos o filme Soul, que foi desenvolvido pela Pixar Animation Studios. A história do longa segue Joe Gardner, um músico apaixonado pelo jazz que, no entanto, se encontra preso em uma busca incansável para finalmente tocar como um profissional do ramo. Nessa caminhada, ele descobre a fragilidade do plano terreno e das peculiaridades do viver. A logoterapia é entendida como método psicoterapêutico que visa o desdobramento de cada sentido concreto experimentado em cada situação imediata vivencialmente. A análise existencial atua como a pesquisa filosófica de Viktor Frankl, fundador da abordagem. Ela visa fundamentar e embasar sua psicoterapia de modo que se constitua não como uma análise da existência, mas como uma análise dirigida à existência, a fim de enfocar o ser humano em uma dimensão vivida, concreta e, portanto, existencial, uma vez que o sentido por essa ótica não é passível do alcance objetivante e explicativo, só sendo atingido de modo vivencial. Através de sua ótica antropológica, o criador da logoterapia compreendia o ser humano como um ser espiritual que escapa a qualquer redução ôntica, coisificada ou objetiva, ocupando uma posição privilegiada dentre os demais entes do mundo. Por meio de uma perspectiva de homem enquanto ser ontológico e espiritual, o conceito de espírito ocupa um lugar fundamental para o entendimento da logoterapia e da análise existencial, uma vez que é no voltar-se ao caráter espiritual do ser-homem que Viktor Frankl promove seu método do encontro de sentidos. Frankl parte da premissa de que o homem apresenta-se em três dimensões principais: somatológica, psicológica e noológica. A dimensão somatológica ou somática inclui todo o aspecto fisiológico do homem, tematizando a visão biológica e orgânica do ser humano. A dimensão psicológica ou psíquica abrange as pulsões, bem como o funcionamento psicodinâmico do psiquismo, os comportamentos operantes e os processos psicológicos. Diferindo destas duas dimensões, ou deste referido caráter determinista da condição humana, aparece a dimensão noológica, também nomeada de espiritual. Esta é a dimensão na qual o homem opera em uma realidade existencial presentificada no momento criador e recriador de si mesmo, em sua relação com o mundo. Esta seria a dimensão que contemplaria devidamente o ser humano pleno de valores e sentidos concretos, o aspecto no qual se reconhece a validade da liberdade, da responsabilidade e da consciência. A grande crítica de Frankl dirigiu-se à indiferença para com o elemento espiritual por parte dos psicólogos de seu tempo. Resgatar o aspecto espiritual, bem como promover um método de atuação para o espírito, e a partir dele, é exatamente a proposta logoterapêutica. Para compreendê-la, faz-se imprescindível o devido entendimento de tal conceito em Frankl, calcado em embasamentos filosóficos, antropológicos e psicológicos. Entende-se o elemento espiritual em logoterapia como a característica essencial da dimensão existencial do homem. Nesse sentido, divergindo das tradicionais visões psicológicas mencionadas anteriormente, o mundo, na compreensão logoterápica, não é algo indiferente ao homem, que surge como um natural absurdo, mas sim um tu
que se relaciona intrinsecamente e constantemente com o eu espiritual, ambos se constituindo e afetando-se reciprocamente. O espírito em sua manifestação humana é a resposta do homem ao seu tu. Este espírito é a resposta ao tu que se revela dos mistérios e que do seio deste mistério o chama. O espírito é a palavra. O espírito não está no eu, mas entre o eu e o tu. Ele não é comparável ao sangue que circula em ti, mas ao ar que respiras. O homem vive no espírito na medida em que pode responder a seu tu. Ele é capaz disso quando entra na relação com todo o seu ser. Somente em virtude de seu poder de relação que o homem pode viver no espírito. Tais considerações a respeito do espiritual já revelam influências diretas da fenomenologia. A compreensão do princípio relacional dialoga diretamente com o conceito da intencionalidade cunhado por Franz Brentano, no qual a consciência é corriginária ao mundo, só existindo o mundo para uma consciência e, mutualmente, só havendo uma consciência em relação ao mundo. Russell, conhecido como fundador da fenomenologia, carregou consigo tal conceito ao falar do a priori da correlação. Lançado ao mundo a grande herança de Brentano, a fenomenologia, o princípio relacional, a qualidade empírica e concreta da consciência em seu estado puro, fenomenal, que se dá no mundo enquanto vivência. Franklin teve fortes inspirações a partir de tais ideias, sobretudo por influências diretas da fenomenologia de Schiller, que, por meio do contato com Russell e Brentano, afirmou a importância do aspecto intuitivo e experimental da consciência vivida empiricamente. Ele anunciara que o cerne antropológico do ser humano sintetiza-se em um binômio, ser consciente e ser responsável. Agora, já após algumas explicações a respeito do conceito do espírito, faz-se entender a profundidade de seu anúncio. Uma vez que o homem é sempre em intencionalidade no mundo, logo em relação constante, esse se relacionar dá-se como consciência, ao mesmo tempo em que a relação é sempre uma ação, uma resposta do eu ao tu em todo o desdobramento possível. Muitos são os mal-entendidos acerca do pensamento frankliano sobre a religiosidade e a espiritualidade. O autor sempre manteve a preocupação em esclarecer os possíveis desentendimentos a respeito de sua concepção antropológica, justamente por abrir-se em uma perspectiva que concebe dimensão espiritual e uma espiritualidade. Ao mesmo tempo, nunca se importou em expressar seu interesse em explorar as possibilidades do espírito, mesmo quando tais possibilidades apontam para uma relação com o sagrado. O pai da logoterapia pretende afirmar a relação do ser humano com o sagrado, antes de tudo, por um olhar psicológico, além de filosófico. Para Franklin, o entrelaçamento humano com o absoluto se expressa ao nível do sentido, uma vez que o mesmo aborda duas dimensões possíveis para este, a dimensão concreta, a qual a logoterapia se propõe a dar conta, e a supradimensão, a qual Franklin afirma existir o supersentido ou suprassentido, entendendo o supersentido como um sentido último, que representaria o mosaico de todos os sentidos desdobrados na existência. Segundo Franklin, o sentido constitui-se com a percepção gestáltica do possível diante do real, em cada situação específica. Uma possibilidade se expressa como sentido que se realiza. O sentido último seria a configuração de todas as possibilidades realizadas, de todas as gestaltens, desdobradas ao longo da existência de uma pessoa particular e o qual a pessoa estaria direcionada. Seria como se todas as configurações de possibilidade constituídas enquanto gestaltens e, portanto, enquanto sentidos reunidas, chegassem a uma última configuração, o horizonte para o qual a autotranscendência humana aponta desde os primeiros sentidos desvelados na vida de cada pessoa.
Franklin teoriza que exista uma relação a nível inconsciente ou ao menos não reflexível com a instância do sagrado, de modo ontológico do ser humano. Inspirado pela dialógica de Buber e pela antropologia filosófica de Schiller, para Franklin existe um nível de consciência pré-reflexiva que se apresenta uma realidade de execução, usando as palavras do próprio autor, em que a vivência da relação com o tu eterno é possível, porém, sempre de maneira experienciada e nunca objetivada. Acreditando que o ser humano está direcionado para o tu eterno, para o absoluto, para a totalidade, portanto para o sentido último, Franklin faz uma analogia sobre o supersentido, tornando como um filme rodado no cinema, que é composto por uma série de cenas individuais que transmitem um sentido situacional ao espectador. Para o filme ser entendido, percebido, é necessário passar por todas as cenas até o final. Portanto, a religiosidade teria para Franklin um papel de orientar o direcionamento do homem para o seu sentido último. Porém, sempre que os valores, costumes morais e institucionalizações das religiões e igrejas se imporem à frente da relação vivencial e genuína da pessoa espiritual com o absoluto, mais objetificante, coisificante e distante da relação ontológica com o sagrado, tal religiosidade se apresentará. A religiosidade só é genuína quando é existencial, quando a pessoa não é impelida para ela, mas se decide por ela. A religiosidade verdadeira, para que seja existencial, deve ser dado o tempo necessário para que a pessoa possa brotar espontaneamente. A espiritualidade caracterizaria a dimensão eminente humana e existencial, aberta e transcendente, que se constitui como consciência e responsabilidade. Essa dimensão relaciona-se com a totalidade, tornando-a enquanto horizonte. Apontando para o absoluto, a relação espiritual originária com o sagrado, essa linguagem que expressa a relação do eu com o tu eterno é o que o Franklin entende por religiosidade. A religião é um fenômeno humano que ocorre no paciente, um entre outros fenômenos com os quais se depara a logoterapia. Em princípio, entretanto, a existência religiosa e irreligiosa são para a logoterapia fenômenos coexistentes, e ela tem obrigação de assumir uma posição neutra perante eles. As questões sobre a felicidade foram tema de reflexão dos filósofos da antiguidade clássica, como Demócrito, Sócrates, Platão e Aristóteles. Há mais de 100 anos que as raízes da reflexão filosófica sobre o sentido da vida, ainda pouco sistematizada, integram, a par da felicidade e do bem-estar, o objeto de estudo da psicologia. Viktor Emil Frankl, filósofo humanista existencialista, psiquiatra e neurologista austríaco, define o sentido da vida como o para quê, o motivo e a razão, o que motiva para lutar por alguma coisa ou para ser de uma determinada maneira, ou seja, o que orienta e guia a espécie humana. Frankl define a logoterapia como uma ciência que procura a conscientização do espiritual através de uma análise existencial que procura trazer o ser humano à consciência do ser responsável enquanto fundamento essencial da existência humana. Refere que o ser humano pode construir o sentido da vida a partir de 3 formas, fontes ou categorias de valores: criadores, vivenciais e de atitude. Pela transcendência de si para algo ou alguém, quer seja pelo trabalho com espírito de missão, pela aceitação do inevitável ou ainda pelo amor incondicional a outra pessoa. Para o autor, a realização pessoal, plenitude valorosa e duradoura, autorrealiza-se essencialmente a partir do valor da atitude. Não apenas no criar e gozar, mas também, sobretudo, no sofrimento inevitável, considerando: o homem não é motivado pelos instintos, mas sim pelos valores. O sentido da vida, segundo Frankl, reside em encontrar um propósito, em assumir uma autorresponsabilidade. Assim a pessoa terá clareza do porquê e poderá vivenciar todos os comos da vida.
apenas com um sentimento de liberdade e seguros do objetivo que motiva, os seres humanos serão capazes de gerar mudanças para criar uma realidade muito mais nobre. Em relação ao dilema vivenciado pela sociedade contemporânea, que constantemente se questiona sobre qual é o real propósito da vida e quais as formas de buscá-lo, é importante compreender que o entendimento do assunto tem contornos bastante profundos. Para entender o sentido do propósito, acaba sendo necessário também entender o sentido da vida. Quando falamos dele, citamos a questão que sai do presente e vai para o futuro. A história pode contar como os objetivos da vida mudam constantemente com o passar dos anos, e em cada época se entende essa questão do propósito de uma forma diferente. Na Idade Média, por exemplo, onde havia o auge da religião, os contextos eram um pouco fundamentalistas e o propósito maior existente para a sociedade como um todo era o da salvação. Todas as ações eram completamente voltadas para isso. Hoje em dia, vivemos em uma realidade muito distinta. As pessoas perseguem um propósito baseado nesses pontos, alinhando com a profissão com o desejo de se mostrarem ativas. Reclusos no sentido desse propósito, observamos que a obstinação por se realizar profissionalmente eclipsa toda e qualquer felicidade, o que nos leva à conclusão de que o propósito da vida é viver simplesmente. Se cumprirmos isso, não existe a necessidade de um objetivo imposto.